Tá faltando alguns minutinhos para nós. Na realidade, a gente tem que começar às 20 horas, né? Mas a gente sempre bota o carão na frente um pouco antes, porque se tiver sem som, se vocês não estiverem pegando direito a imagem, dá tempo da gente consertar, né? A gente não, meu filhote, porque eu sou analfabeta. Ah, eu brigo para tentar fazer essas coisas, mas é triste, viu? Pra fazer o quê, né? Nasci em outra época. As coisas se mudaram, mas muito eu aprendi, né? Tanto que estou aqui falando com vocês. Mas esse mundo virtual não faz muito a minha praia. Eu sou daquelas que gosta de olho no olho para ver a reação do outro, né? Porque vocês sabem que nossos olhos são janelas da nossa alma, né? Do nosso espírito. Então, por mais que você diga, não, tá tudo bem, se a pessoa olhar no seu olho, vai saber se está bem ou não, não precisa você falar. Né? E como eu sou do olho no olho, então às vezes eu fico assim, meio perdida em falar com vocês via internet. Mas como ultimamente a solução é essa, né? Então a gente vai pensando assim, a gente vai começar serenando, né? Acalmando os nossos corações. Vamos dizendo assim, que faltam 5 minutinhos para o nosso início. Então, a nossa palestra hoje, nós vamos falar sobre o filho pródigo. Ai, de novo, falar do filho pródigo, né? Só que nós vamos enfocar esse filho pródigo no que nós estamos vivenciando atualmente, né? Para entender um pouquinho melhor o que Jesus quis dizer para nós quando ele falou do retorno ao Pai. Mas estou olhando aqui as pessoas que deram oi, ninguém falou, olha, fala mais alto, então, olha. Apesar que eu falo alto, né, gente? Vocês sabem que eu falo com a mão e alto demais, que às vezes eu preciso até alguém me censurar para mim baixar o tom. Então, não posso contar segredo. Porque depois que eu falo, deixa de ser segredo, porque todo mundo escuta, né? Mas é muito bom estar com vocês. Estou morrendo de saudades de todos. Mas tenho que me policiar realmente para não aparecer perto de vocês. Fiquei até com vontade de fogaça, mas achei melhor não me envolver com isso. Porque eu sou daquelas que gosta de abraçar. É aquele abraço gostoso, assim, nada de dar a mãozinha distante ou bater nos ombros assim, não. É abraçar, no verdadeiro sentido do que seja abraço. Então, como eu adoro abraçar e não está podendo abraçar, é melhor ficar quietinha dentro de casa e não sair para fora. Mas sintam-se todos abraçados por mim. Saudades de todos. Quando falo em caminho da luz, quando penso não só dos nossos trabalhadores, mas dos nossos companheiros frequentadores. Tem muitos frequentadores que a gente conhece, sabe a cadeirinha que ele gosta de sentar, né? Sabe a sala de passe que ele costuma ir para receber o passe, porque a gente olha com carinho para todos. Não precisa bater papo, não precisa trocar, né, elogios, não basta olhar, né? Aquele olharzinho que eu tento dividir um pouquinho com cada um de vocês durante as nossas palestras fisicamente presentes, é um carinho. E vocês ficam marcados na nossa vida. E muitas vezes a gente está caminhando na rua e vê um rosto conhecido. Olha, eu conheço. Muitas vezes a gente não lembra de onde que é, mas que a gente conhece, conhece. Né? E é assim a vida. Outro dia eu sofri um incidente. Foi uma barbeiragem minha no volante. E o motorista do ônibus me conhecia. Eu conheço a senhora. Eu falei, você me conhece? Mas não estranhei muito, que como eu trabalhei na CMTC, eu falei, bom, deve ser do tempo da CMTC. Aí ele falou, não, a senhora dá palestra numa casa assim, assim. É Caminho da Luz o nome. Eu falei, olha que maravilha, viu? Nem tomei tanta bronca do motorista pela minha arte, né?
porque eu esfolei o meu carro e o ônibus. Porque eu dei seta para a direita, ele deu seta para a esquerda, achei que os dois podiam se cruzar sem problemas. Mas no fim, raspei, né, para ele. Mas tudo bem. Acabou numa boa. Por quê? Porque ele conhecia a gordinha aqui presente, aí da nossa casa, né? E isso é maravilhoso. Uma coisa que ele já podia vir de cara amarrada, e dona, não está vendo o que está fazendo? É. Já veio sorrindo, oh, eu conheço o senhor. Olha que maravilha, né? A atenção que a gente dá para nossos amigos nos é retribuída dessas maneiras gostosas, de não termos que passar por um vexame numa hora de dificuldade. Mas, papos à parte, está na hora de nós começarmos, né? Então vamos lá. Vamos serenando a nossa mente e serenando o nosso coração. Vamos fechar os nossos olhos e vamos mentalizar a presença de Jesus ao nosso lado, à nossa frente. Vamos senti-lo junto a nós. E vamos dizer assim: seja bem-vindo, irmão, amigo, companheiro, mestre querido. Vamos entrelaçar as nossas mãos e vamos nos apresentar a Deus, o nosso Pai. E assim, lá chegando, nós vamos dizer ao Pai: obrigado, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos. Obrigado, Pai, pela oportunidade da vida. Obrigado, Senhor, por nos conceder esses momentos de paz e de harmonia, em que podemos falar de Ti e do Teu amor. Nos abençoe então, Senhor. Nos agasalhe com Teu amor. Fique junto com todos e com cada um de nós, indistintamente, agora e sempre. E lembrando que o nosso irmão aqui do nosso lado nos ensinou, vamos dizer que assim, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. E nos ensine, Pai, a perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair nas tentações. Liberta-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Olha, gente, tem um foco de luz que às vezes fica em cima do meu rosto. É que hoje eu não pude fazer o contato com vocês lá fora na mesa, então eu estou num lugar mais fechadinho. Como a potência aqui de casa é 220, as lâmpadas são realmente fortes. Então, se de vez em quando a luz ficar assim me cobrindo, desculpa, tá? Mas eu vou procurar evitar esse problema aí, ó, fora dela. Bom, nós dissemos que hoje vamos falar sobre o filho pródigo e vamos focar esse ensinamento de Jesus no momento que nós estamos vivenciando. Mas vamos começar recordando o que foi que Jesus falou para nós. Ele fala numa parábola, né? E ele diz assim, que um senhor de posses, né, provavelmente um fazendeiro, ele tinha filhos. E o filho mais novo chegou para ele e disse que queria a parte que lhe cabia dos valores, né, materiais da família, porque ele ia correr o mundo. O pai pensou e falou, bom, se é dele, vamos entregar a ele, né? Deu-lhe a parte que lhe cabia e ele seguiu e foi conhecer o mundo. Conheceu o mundo, participou de muitas festas, ganhou muitos amigos, muitas mulheres o assediavam, enfim, ele passou um bom tempo numa vida boa. Mas o tempo foi mudando e foram acontecendo coisas ruins, né? O dinheiro dele acabou. No que acabou o dinheiro, acabaram-se os amigos, acabaram-se as mulheres, né? Acabou-se as moradias.
E ele se viu obrigado a aceitar trabalho em uma fazenda. E a situação realmente estava ruim. E muitas vezes ele pensava em comer o alimento que ele colocava para os suínos, para os porcos da fazenda. Mas era proibido mexer na comida dos animais. Aí ele se pega pensando, né? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque na casa do meu pai ninguém passa fome. Os criados do meu pai são muito bem cuidados. E decide voltar. Né? Vamos. E essa jornada de volta foi longa, árdua e dolorida, mas ele voltou. Quando o pai soube que ele estava voltando, estava chegando, pede ao outro filho que prepare uma festa, um banquete, porque o filho estava voltando. Manda que preparem roupas, coloca um anel no dedo do filho e o abençoa. O filho voltou. E o mais velho fica ressentido, né? O pai mandou preparar um banquete e tudo, para o filho que tinha gasto tudo que era dele, e ele que estava ali do lado do pai, trabalhando, cuidando das coisas, nunca tinha ganho um novilho para fazer uma festa com os amigos. Aí o pai o abraça e diz assim: não se entristeça, porque tudo que eu tenho é seu. Mas este meu filho estava perdido e voltou. Vamos pensar em cada um de nós. Todos nós somos um filho pródigo, tá? Por quê? Porque nós nos afastamos do Pai. Recebemos tudo aquilo que nos era devido, que nos era possível ter como herança do Pai, dispusemos de tudo e estamos sem nada. Mas como assim, Jussara? O que foi que nós dispusemos e não temos mais? Nós dispusemos de tudo que o Pai nos deu ao nos criar com amor, com carinho. Né? Ele nos deu a sabedoria. Ele nos deu todos os sentimentos. Veja bem, sentimentos puros. Amor, gratidão, carinho, amizade. Né? E o que nós fizemos? A cada jornada nossa, nós desperdiçamos um pouco dessa nossa herança, desses bens que o Pai nos entregou. E a cada retorno ao plano espiritual, nós buscamos o Pai. O Pai nos recebe, nos dá novas oportunidades. Novamente nós aqui estamos e falimos. E voltamos e tornamos a voltar. Então, quando Jesus disse, né, que o pai sempre agasalha o filho, ele não estava mentindo. Ele estava dizendo para nós a verdade. Ele estava dizendo para nós que quantas vezes fossem necessárias nos apresentarmos falidos diante do Pai, ele nos abraçaria, nos receberia de volta e nos daria nova oportunidade. Aí vocês vão dizer para mim, mas o que isso tem a ver com o momento que nós estamos vivendo? A gente pensou que você ia falar de Covid, de remédio, de cura, de esperança. Pois é. Aí a gente tem que lembrar ainda das bem-aventuranças de Jesus. Quando ele diz assim para nós: bem-aventurados aqueles que sofrem e choram, porque serão consolados. Eles herdarão a terra. Oh, que novidade! Nós vamos herdar a terra, gente. Então, obrigado pelo sofrimento, obrigado pelas lágrimas, que nós vamos herdar a terra, que é um planeta de expiação, mas está se transformando num planeta de regeneração. E quando Jesus disse que nós herdaríamos a terra, ele estava dizendo assim: olha, se vocês se comportarem, se vocês forem verdadeiros filhos do Pai que os ama, vocês vão herdar a casa terra. Ou seja, nós vamos herdar a terra.
Quantos filhos pródigos nós conhecemos na história da raça humana? Né? Quantos filhos pródigos? Quantos filhos relegados? Porque não tem só o filho pródigo, né? Tem o pai, a família que abandona um filho. Vamos lembrar a história de José, que foi abandonado no poço pelos irmãos. Quer dizer, então, todos esses filhos que se sentiram relegados dentro da família são filhos pródigos. São aqueles filhos que voltam ao pai de alguma forma. E nós vamos voltar ao pai como? Estamos sendo peneirados, tá? Por quê? Se nós vamos herdar a casa-terra, e a casa-terra está passando de expiação para regeneração, nós temos duas saídas. Ou ficamos na casa-terra como herdeiros da terra, ou vamos ser transferidos para um outro planeta, para uma outra casa. E nessa de sermos transferidos para outra casa, como vai ser nossa vida lá? Vamos lembrar, dentro da história da humanidade, aqueles que vieram de uma outra casa para nós, a nos ajudar na evolução. Os incas, os maias, os astecas, os egípcios, todos vieram até nós, que ainda estávamos engatinhando, né, na evolução da humanidade da Casa-Terra. E aqueles que aqui não ficarem vão ser esses amigos que irão auxiliar aqueles que estão numa outra casa evoluindo. Então, não é castigo. De todo, não é mal sermos transferidos. Ah, mas como a gente gosta do nosso cantinho, né? É horrível fazer mudança, não é? Ah, mas esse armário fica tão bem aqui. Será que lá na outra sala o armário não vai dar certo? Não vou ter que pôr em outro lugar? Enfim, a mudança sempre nos pega desprevenidos e nos faz nos sentirmos meio perdidos no meio da arrumação. Mas nós vamos falar, né, do irmão pródigo nos dias de hoje. Quem de nós nunca ouviu falar em desencarnação de grupo, numerosa, né? E sempre nos foi afirmado a aqueles que acreditam na sucessão de vida, na imortalidade da centelha divina, sempre nos é afirmado que nós somos seres eternos, responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Quem é o pai dos filhos, pródigos ou não? Deus, o nosso Pai, que nos criou com amor, que nos fez a sua imagem e semelhança, que nos deu todos os recursos possíveis para crescermos, nos deu a sabedoria, mas nos enviou a matéria para conquistarmos a ciência do saber. E é isso que nós estamos aprendendo. E nos é ensinado infinitas vezes, através da espiritualidade, que os desencarnes, né, em grande escala são débitos resgatados juntos. É, como dizer assim, na brincadeira, uma peneirada, né? Quando nós vamos peneirar alguma coisa, a treliça da peneira, se é grande, deixa cair todo o que é miúdo e só segura os grãos maiores. Aí, se você quer ir fazendo seleção, você peneira numa peneira mais fechada, até chegarmos naquela peneirinha, que quem gosta de mexer na cozinha conhece, uma peneirinha bem fininha, que não é para peneirar, é para misturar. É a peneirinha com a qual nós misturamos a farinha com o fermento. Olha, uma peneira que não separa, que une. Então, a humanidade, em evolução na Casa-Terra, vai passar por essa peneira agora, né? Dentro da espiritualidade.
Ou seja, nós vamos nos juntar, né, farinha com fermento, para irmos crescer no novo planeta, no planeta de regeneração. Vamos aprender a nos irmanarmos, a amar, porque Jesus nos deu como uma das principais afirmativas o amar ao próximo como a si mesmo. E o que nós fizemos? Amamos o nosso próximo? Eu acredito que não. Porque para nós amarmos ao próximo, nós temos que amarmos a nós mesmos. E nós sabemos amar? Não. Porque nós não nos respeitamos como seres eternos que somos. Cometemos desvios, adquirimos mazelas, nos endividamos. E nós só podemos doar daquilo que nós temos. Então a gente ainda não sabe amar o próximo. Temos que aprender a nos amarmos, a nos melhorarmos. E é nesse aprendizado que nós vamos estar dentro da peneira fina. Nós vamos ter que nos irmanarmos uns com os outros para nos fortalecermos em equilíbrio, em conhecimento, em pensamentos positivos, porque nós fomos criados para vivermos em grupos. Nós somos seres sociais. Fomos criados para vivermos em grupos. E agora essa doença que chega até nós nos obriga a ficarmos separados. Como eu brinquei no início, não podemos mais nos abraçar, né? Temos que manter distância. Não podemos mais sair. Temos que procurar ficarmos em nossos lares. E é aquela coisa de sempre, né? Tudo aquilo que para nós é proibido tem maior sabor. Então agora a gente sempre ficou em casa e não ligou. Agora é um sacrifício ficar em casa. Por que eu tenho que ficar aqui trancado? O que eu tenho que ver com isso? Né? Tem uma brincadeira na internet que aparece o capetinha e o anjinho. Aí o capetinha diz assim, gosto desse coronavírus. Acabou, não tem mais igreja funcionando, está tudo fechado. Aí o anjinho fala assim, mas você notou que agora toda casa pode ser considerada uma igreja? Que em toda casa se fala de Deus? Olha aí que evolução para nós mesmos. E a quem devemos essa evolução? Aquele bichinho ruim chamado Covid. Mas é por causa do Covid que está cada um na sua casa. E nós estamos voltando a ter tudo aquilo que sempre que eu falava com meus amigos eu frisava. Estamos voltando ao convívio da família. Damos atenção aos filhos, principalmente aqueles que têm filhos pequenos, né? Agora tem tempo de olhar a lição, agora tem tempo de estudar junto, tem tempo de brincar, tem tempo de conversar. Estamos desenvolvendo de uma maneira meio obrigada, mas estamos desenvolvendo o convívio com a vizinhança. Lembra que eu brincava com vocês e dizia assim, olha, 100, 200 vizinhos, prédios, né, apartamentos. A pessoa mora ali há N anos e não conhece o seu vizinho. Se entra no elevador e tem alguém, em vez de sorrir, dá um bom dia, entra, aperta o botãozinho e fica duro, calado. Agora não. Os mais jovens batem na porta daqueles que são idosos. Olha, estou indo na padaria. A senhora quer que eu compre um pãozinho para a senhora? Olha, eu vou indo no mercado, a senhora precisa de alguma coisa? Eu trago. Que fala, né, que nós, o cabelinho branco, devemos respeitar muito mais esse isolamento social. Mas tudo bem, nós estamos despertando para uma coisa que estava esquecida em nós, que é a camaradagem, a convivência, a gentileza.
Nós estávamos nos distanciando de tudo isso. Estamos voltando. Tem muitos irmãos nossos que olhavam para nós e diziam assim: ah, mas eu não consigo fazer evangelho em casa. Nunca dá certo, porque quando um está, o outro não está. Se um pode às 8, o outro só pode às 10. Ou então, se um pode de manhã, o outro só pode de noite. Agora está dando, olha que maravilha. Estamos todo mundo em casa. Dá para se reunir, para estudar, para falar do mestre, para falar do pai, ler livros que nos orientam na nossa evolução. Podemos lembrar as brincadeiras do nosso tempo de infância, para brincar com os filhos, com os netos. E tudo isso está fazendo bem para nós. Então o anjinho tem razão. Né? Fecharam-se as igrejas públicas, mas dentro de cada casa instituiu-se um lugar religioso, onde se fala de Deus e se busca Deus. Ah, mas por que essa pandemia? Se nós observarmos a evolução da humanidade na Casa Terra, nós vamos ver que sempre teve grandes casos que aconteciam e ainda acontecem para desencarne em grandes números. Né? Doenças, epidemias, que antes não eram chamados nem de epidemias, nem de pandemias, mas eram doenças que marcavam uma época. Né? Vamos lembrar assim, só do tempo de Jesus para cá, né? Não vamos voltar muito atrás do tempo. Quando Jesus caminhou entre nós, o que é que separava as pessoas do convívio social? A lepra. Né? Depois da lepra, veio a peste bubônica, veio a tuberculose, veio a gripe espanhola, veio o câncer, veio a AIDS, né? E acabamos parando no Covid. E o que fazer? Era necessário esse desenlace em grandes números. E os acidentes geográficos e temporários relacionados ao tempo, ao clima, não estavam mais bastando para haver essa peneirada maior, né? Para segurar os maiores grãos. Então, terremoto, vulcão, ciclone, tsunami, enfim, tudo isso serviu para muitos ajustes, mas ainda não estava ajuntando muito pessoal. Né? E nós estávamos vivendo momentos muito difíceis, com as criaturas precisando de um despertar, porque realmente a Terra está deixando de ser um planeta de expiação. Precisa ser selecionado quem vai herdar a casa Terra, quem vai partir para uma nova casa. E essa necessidade está visível nos nossos dias. Então foi se passando as peneiras, até que nós chegamos na peneira mais fina. Então o Covid está aí. Milhões e milhões e milhões de seres humanos na casa Terra adquiriram o vírus. Mas só adquiriram. Passou uma, como disse o nosso companheiro-chefe, né, do país, foi uma gripinha. Então, para muitos, realmente foi uma gripinha, meia dúzia de espirro, uma tocinha, né? Mas o vírus passou por ele. Outros pegaram o vírus. Foi constatado que estavam possuindo o vírus. Mas foram tratados e liberados, porque se libertaram do problema. Outros tiveram internações, passaram mal, tiveram problemas muito mais sérios, mas conseguiram a cura. E outros tantos desencarnaram. Por que isso? Se é uma pandemia, é para o mundo inteiro, por que o mundo inteiro não caiu então? É a abençoada peneira que está funcionando.
Porque a peneirinha fina que eu comentei com vocês não vai ser aqui encarnado, vai ser no plano social. Aliás, perdão, no plano espiritual. Ou seja, lá no plano espiritual, de todos esses que estão voltando à pátria maior, vai haver a seleção. Quem vai ficar para reencarnar num planeta de regeneração e quem vai reencarnar num planeta de expiação. Dentre esses que vão ficar na Casa Terra, vai ter que ser selecionado quem vai liderar, quem não vai. Assim como aqueles que vão para outra casa. Então, tem que ser preparado o plano espiritual também. E não dava para fazer essa seleção enquanto encarnados. Porque tem que se avaliar muito, mas muito, cada centelha divina, cada Cristo interno de retorno à pátria espiritual vai ter que ser avaliado para ver das suas possibilidades. Porque a nossa casa terra, apesar de passarmos para um novo estágio, vai continuar precisando de avatares. Então nós vamos ter necessidade de seres encarnados do naipe de Chico Xavier, de Mandus, de Madre Teresa, Gandhi, Papa Francisco, Divaldo, né? Estamos sabendo que alguns espíritos desses que foram mentores desses nossos avatares já estão encarnados e serão, né, aqueles que passarão pelo Covid sem sofrer grandes abalos. Então, esse nosso Covid está sendo para nos testar. Ou seja, é a caminhada que o filho pródigo fez, esbanjando a sua riqueza. Né? Passou por todas as oportunidades. Teve oportunidade de se instalar como um senhor, né? Constituir um negócio, fazer uma fazenda, né? Se associar ao governo, né? Mas ele não queria. Ele queria simplesmente conhecer o mundo. E o que ele teve que fazer? Retornar ao Pai. Nós também quisemos isso, quisemos conhecer o mundo. E temos que retornar, porque o mundo não nos ensinou quase nada. Quem verdadeiramente nos ensinou? Aquele que veio falar conosco em nome do Pai. O nosso irmão mais velho, que veio nos ensinar como, de que modo alcançarmos a casa do Pai e lá ficarmos. Então é através do Evangelho que nós vamos retornar à casa do Pai. É através dos ensinamentos de Jesus que nós vamos estar de volta ao nosso abrigo. Né? Tem uma canção que fala do filho pródigo, né? Que diz assim: e o pai, me olhando de longe, correu ao meu encontro e me abraçou. E é isso que o Pai está fazendo conosco nesse momento. Essa pandemia não é castigo, é oportunidade de nós voltarmos ao Pai, nos agasalharmos em seus braços e sentir que realmente estamos de volta à casa do Pai. Eu fico pensando o que será que nos aconteceria se nós não tivéssemos a oportunidade de ter esse Pai maravilhoso a nos esperar, de braços abertos. Seria muita tristeza, seria muita desilusão. Então nós somos, sim, todos nós, filhos pródigos, retornando à casa do Pai, buscando o seu abraço, o seu conforto, buscando receber uma nova túnica, um novo anel, participarmos do grupo
de amigos, companheiros, irmãos, parentes, subordinados, todos unidos numa única alegria, a oportunidade de voltar, a oportunidade de retornar à casa terra, mas não com dívidas infinitas, mas com propostas firmes de crescimento, de regeneração. E é esse planeta de regeneração que nos aguarda. Vamos fazer então de tudo para sermos dignos da casa de regeneração, para não termos que migrar novamente para uma casa de ensinamentos mais rígidos. Né? Vamos vibrar muita luz, muito amor. Vamos nos irmanar verdadeiramente. Vamos deixar que a luz do Cristo, nosso Cristo interior, se acenda e nos ilumine por inteiro. Que esse Cristo interior nosso nos ilumine e comece a raiar um pouco para que nós possamos agasalhar nesses raios de luz todos aqueles a quem amamos. Não por sermos egoístas, mas porque o amamos e os queremos ver crescer conosco. Mas vamos pensar também naqueles nossos irmãos que não são tão próximos. E não nos esquecermos que Jesus falou: ame o seu inimigo. Ah, mas como nós podemos amar o nosso inimigo? Vivendo ainda num momento como nós estamos vivendo agora. Quando fazemos as nossas vibrações, coloquemos os nossos inimigos dentro do nosso pensamento de luz e de amor. Estamos começando a amá-los, porque estamos pedindo à espiritualidade que amance aquele coração, que dê discernimento para aquela mente, para que ele possa se reconhecer e começar a buscar se melhorar para crescer como ser eterno que somos. Então vamos, sim, aceitar essa nossa situação como uma prova. Não vamos temer desesperadamente, nem maldizer, nem vibrar pensamentos ruins. Vamos agradecer a oportunidade. Vamos vibrar luz sempre, amor sempre. Porque eu acho que o nosso Covid não é capaz de receber rajadas de amor e de luz e não se desfazer da maldade. Então vamos nos colocarmos no nosso lugar de filhos pródigos, preparados ao retorno à casa do Pai. Mas vamos retornar ao Pai sabendo que muito aprendemos nessa nossa caminhada pelo mundo. Que nós aprendemos que é importante sim amar. E muito mais importante é perdoar. Que é importantíssimo ser grato, agradecer. Mais importante ainda é amar ao Pai. Respeitar essa nossa condição de filhos amados que somos. Saber sim que nós somos todos iguais diante desse Pai de luz. E que se nos encontramos momentaneamente em posições diferentes, é porque as nossas lições eram diferentes. Mas no âmago do nosso ser, na nossa centelha de luz, somos todos iguais. Somos todos filhos pródigos, retornando à casa do Pai. E que essa casa chamada Terra possa ser a nossa casa de retorno. Sejamos verdadeiramente herdeiros da casa Terra. E que esta fase que nos isola logo passe, para que possamos novamente nos irmanar, mas agora de uma maneira diferente. Nós vamos ser capazes de entrar no elevador e dar bom dia. Nós vamos ser capazes de entrar num coletivo
e dizer bom dia ao condutor. Vamos ter imenso prazer em estender a mão e perguntar ao companheiro: tudo bem? Que hoje não estamos podendo fazer, né? Estamos escondendo o nosso rosto. Né? As pessoas às vezes olham e nem sabem quem está ali dentro daquela máscara, porque não tem muito bem guardada a nossa fisionomia. Mas isso tudo foi necessário para nos despertar, nos fazer, nos voltarmos a olhar o Pai e querermos realmente voltar à casa do Pai. E aonde é a casa do Pai? Não, não está longe de nós, não. Está aqui, dentro de cada um, no nosso âmago. É a nossa centelha divina. É o nosso Cristo interno. Vamos nos voltar então para a nossa casa real. Vamos amar a nós. Vamos amar ao próximo. Vamos amar ao Pai. Vamos amar as nossas necessidades para realizá-las. Vamos amar os nossos problemas para nos educarmos. Mas, acima de tudo, vamos nos amar e realmente amarmos o nosso próximo. Porque o nosso próximo mais próximo, depois de nós mesmos, são os nossos filhos, os nossos companheiros, os companheiros de filosofia, de religiosidade, de trabalho. Nós somos verdadeiramente filhos de retorno à casa do Pai. Isto posto, nós vamos passando para as nossas vibrações, porque eu acho que já está dando a nossa hora, né? Falamos bastante. E vocês acho que já estão cansados de me escutar, apesar de que fazia um pouco de tempo que a gente não se falava, né? Mas uma coisa é a gente se falar assim naquela harmonia, né? Um olhando o outro, né? Dando uma olhadinha de lado para ver se o nosso irmãozinho aqui do lado não está dormindo. Mas é gostoso, estamos nos olhando, porque eu estou vendo todos vocês. E eu sei que todos vocês estão me vendo. E olha que beleza! Nós estávamos falando da necessidade que nós estamos sentindo de voltar à convivência. Mas graças a Deus nós temos alguns recursos, né, nos nossos dias de hoje. Nossos irmãos que sofreram da lepra, que ficavam esquecidos, né, dentro das grutas, foi bem pior. E realmente esse tempo que nós estamos passando dentro desse problema do Covid foi uma maneira que nosso Pai encontrou de nos despertar, né? Colocou no nosso coração aquele sentimento que teve o filho dele quando viu os porcos comendo com fome, não podendo pegar comida, né? Que não era nem comida. Mas, se nós estamos de retorno à casa do Pai, vamos retornar com honradez. Vamos fazer com que o nosso Cristo interno, com que a nossa centelha divina comece a irradiar, comece a se iluminar e que essa nossa luz possa transparecer um pouquinho, né? Saindo assim, convidando os nossos irmãos a se unirem a nós nessa jornada de aprendizado. Porque o verdadeiro caminho para nós voltarmos à casa do Pai é o Evangelho. É só através das lições, dos ensinamentos do Evangelho que nós chegaremos realmente de retorno à casa do Pai. E como eu estava falando para vocês, é aqui que nós vamos retornar, né? Porque a casa do Pai não é nem lá no céu onde estão as estrelas, tá? Nem numa viagem, né, de astronauta, de foguete. Não, o nosso retorno é para dentro de nós mesmos. Mas nós temos que fazer esse retorno à casa do Pai com amor, com carinho, com dedicação, nos reconhecendo como seres de luz, porque nós temos a nossa luz, é que não sabemos onde a colocamos,
Então nós temos que voltar para dentro de nós, encontrar a nossa luz, nos iluminarmos, iluminando aqueles que estão à nossa volta. Vamos aprender a estender a mão. E quando vocês sabem, eu falo em estender a mão, eu não estou falando em estender a mão para ajudar. Eu estou falando também em estender a mão para pedir ajuda. Porque muitas vezes nós nos achamos confinados, inseguros, parece que estamos sem saída. Mas tem aquela coisinha nossa que diz assim: não, não precisa contar com ninguém, não. Fica quietinho aí no seu canto, toma um chazinho e dorme, que amanhã vai ser melhor. Melhor que chazinho seria falar com alguém, dizer o que está dentro de si, e só no recordar e expressar, eliminar através do som aquela nossa dor, aquela nossa angústia, nos liberta. Então vamos aprender a ouvir e a falar. Vamos aprender a escutar mais do que falar, mas falar quando precisamos de alguém que nos ouça. Vamos verdadeiramente sermos irmãos e retornarmos à casa do Pai de mãos dadas através da fé, do amor, da compreensão, do entendimento. E é assim que nós vamos estarmos agora, para fazermos a nossa vibração. E como nós estamos vivendo esse momento difícil, onde todos precisam de uma vibração de incentivo, de consolo, de esperança, né? Estamos sabendo de irmãos que perderam parentes, estamos sabendo de irmãos que estão com parentes ou amigos doentes. Então vamos vibrar pela casa terra e por nossos irmãos em humanidade. Sabemos que todos os nossos irmãos, filhos de Deus, o nosso Pai, precisam de amor. Então nós vamos vibrar pelos nossos irmãos, mas em especial vamos vibrar pela nossa casa terra e pelos nossos irmãos em humanidade, habitantes da casa terra. Então nós vamos mais uma vez dizendo assim: obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença junto a nós. Obrigado pelo teu amor e pelo teu carinho. Obrigado, Pai, por aqui estarmos, podendo falar contigo nesta hora. Nós queremos te pedir, Senhor, que derrame sobre a nossa casa terra, sobre tudo que nela habita, mas principalmente aos nossos irmãos em humanidade, que eles possam, nesse momento, receber bênçãos de paz, luz, equilíbrio, harmonia, serenidade e muito, muito amor. Que nesse momento, Senhor, aqueles que sofrem dores possam tê-las amenizadas. Aqueles que estão em angústia, na espera de um diagnóstico, ou para saber de um parente que não está bem, seja fortalecido na certeza de que tu, Senhor, estás acima de tudo e lidera as necessidades de cada um. Que nada, como disse Jesus, nem um fio do nosso cabelo, nem uma folha de árvore se move, se não for pela tua vontade, Pai. Que a tua vontade, então, seja soberana e que esta vontade seja, Pai, de força, de fé, de esperança, de certeza do amanhã melhor. Nos envolve e nos agasalhe no teu amor, Pai, e esteja sempre conosco, neste momento e em todos os momentos da nossa eternidade. Que assim seja, Senhor. E para encerrarmos esse nosso encontro, vamos recordar da Mãe Maria, desta Mãe maravilhosa, que com suas legionárias estão na fileira de frente, nos auxiliando
a sairmos desses momentos dolorosos, desse Covid que nos alcança. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa partida. Roga, Mãe, aos pés do teu Filho amado, para que ele possa ouvir as nossas rogativas e atender às nossas preces. Que assim seja, Senhor. Amei estar com vocês. Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E eu sei que Ele quer, porque é nosso Pai e nosso amigo. Boa noite a todos. Pronto, filho. Agora como é que nós encerramos?